Pense nisso antes de se importar com o que pensam de você. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E hoje eu quero responder o seguinte ponto, né? A pessoa mandou que se incomoda muito com os julgamentos dos outros e não sabe o que fazer. Então, eu acredito até que se você entrou aqui, das duas, uma, você se interessa, ou você também se incomoda muito. De qualquer forma, você se interessa, não é? Mas basicamente é aquele incômodo que acontece, principalmente hoje no mundo de tanta exposição, não é aquele incômodo com as pessoas julgando a gente, falando da gente, falando mal da gente, criticando a gente, não é xingando a gente, ofendendo a gente de uma série de formas, não é sendo mal educadas. E aí, como que eu faço, ou melhor dizendo, né, como até coloquei aqui, no que eu devo pensar antes de me importar com aquilo que está acontecendo? Quer saber o que fazer então para não se importar com isso? Então, fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui e você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, vamos lá então, né? O que acontece? Vamos pensar rapidamente no que acontece quando a gente vê alguma coisa assim, né? Então, vou até pegar, sei lá, vamos pegar um exemplo básico, né? Então imagina, eu vou lá, posto um vídeo no meu canal, posto alguma coisa no Instagram, não é? Posto alguma aula, beleza? E aí vem alguma pessoa e imediatamente ela me xinga. Vamos lá, ela pode me xingar, né? Me xingar, especificamente, falando um monte de merda. Ela pode me criticar, né? Ela pode dar uma de passiva-agressiva, fingir que não tá, né? Que tá tentando me ajudar, mas dando aquela criticada que se vê que é maliciosa. Enfim, é uma série de possibilidades para acontecer, né? E aí o que acontece é o seguinte, como provavelmente acontece com você, ou com, né, numa reunião, num encontro de família, no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento, né, social, com seus amigos e por aí vai, é você pegar aquilo, tá? E imediatamente se sentir atacado por aquilo, beleza? Então é mais ou menos o seguinte, eu tenho uma concepção de mim, não é? E aí quando vem aquele feedback, feedback, enfim, vem aquilo, né, que pensam de você, aquilo estraçalha, aquela imagem que nem estava bem formulada, assim, vamos dizer assim, não é nem que você de fato soubesse quem você é, ou, por exemplo, que você tivesse uma concepção clara de quem é você, e aquilo mexeu com isso, né? Não. Na verdade, talvez você nunca tenha pensado sobre você, né? Você tá lá vivendo e tal, e vem aquilo, e aquilo te pega de surpresa, né? Aquilo te espanta. Você fala, ué, como assim, né? Eu nunca tinha pensado que eu gero esse efeito, que as pessoas pensam de mim, não é? E obviamente, vamos lá, como nós nos importamos muito com o aspecto social, aqui sem entrar na questão de algumas outras coisas, né? Como, sei lá, conformidade, certo? Pensamento de grupo ou coisas assim. Não. A gente é social, então vamos lá, somos racionais, certo? Ou melhor dizendo, somos sociais. Por que nós somos racionais? Ou seja, justamente pela nossa linguagem e por diversos fatores, nós somos sociais, perfeito? Então, vivemos em grupos, somos gregários e por aí vai, não é? Então, imediatamente, quando aquilo acontece, a primeira coisa que pode surgir na minha cabeça é justamente isso, uma rejeição grupal, tá? Então, olha só, não é nem, né, e essa é a sensação que muitas vezes a gente tem, não é nem só o que aquela pessoa disse, é o que aquela pessoa disse, mas e se outras pessoas pensam isso de mim também? E aí entra, né, para fechar a coisa, quem sou eu? Talvez você comece a se questionar quem é você. Então, por exemplo, eu vou lá, posto um vídeo, vejo aquele comentário negativo, não é? E imediatamente eu começo a pensar, meu Deus, será que eu tô falando merda? Será que eu não sei do que eu tô falando? Será que eu realmente não sou competente? Será que eu sou impostor? Né? E tudo aquilo começa, porque talvez eu nunca tenha refletido sobre aquilo, então imediatamente eu começo a ficar mal, não é? Ficar depressivo, ficar deprimido, começo a questionar se eu devo ou não devo fazer mais aquilo, não é? Se eu tô no grupo certo, sei lá, ou coisas nesse sentido. Então, este é o panorama que acontece. Agora vamos lá. Qual que é o ponto fundamental aqui? O que é que você não está pensando, né? Eu nem tinha programado exatamente focar nisso, mas a primeira coisa, que é o que até conforme eu fui explicando, foi muito importante ressaltar, é o seguinte, a partir do momento, olha só, a partir do momento que você nunca refletiu sobre isso, beleza? A partir do momento que, por exemplo, você nunca definiu, quem é você, beleza? O que é melhor em você, o que é pior em você, tá certo? O que faz mais sentido na sua história e coisas nesse sentido. O que acontece é que todos esses espaços, eles estão vazios, tá? E aí, eles são muitas vezes preenchidos com o que mais dói, tá certo? Ou seja, vamos lá, eu nunca pensei, por exemplo, sobre a minha competência de fato ou não em falar aquilo, beleza? Aí quando eu falo
e deixo aberto a qualquer crítica, é lógico que aquela crítica negativa, por mais que, por exemplo, seja uma em 100, é o que vai me afetar. Você entendeu? Então, olha só, mesmo... E é interessante, né? Porque até um dado importante... Eu tenho, nossa, cara, sei lá, 150 mil, 200 mil visualizações, tem vezes que, né, viraliza algum vídeo, 300 mil visualizações por mês, mais ou menos, só no meu canal, né? E é interessante que o número de comentários negativos, assim, é muito baixo, é muito, muito, muito baixo. Fico muito feliz, né? Porque, poxa, quer dizer que a audiência é qualificada, quer dizer uma série de coisas. Não é lógico que sempre tem um ou outro e tal, mas assim, qual que é o ponto aqui? O ponto é que, se eu, tirando esse fato, vamos colocar aqui, se eu não formulo bem, beleza? Por exemplo, que eu estou falando aqui algo com propriedade, que eu refleti, ou seja, se eu mesmo não preencho aquela lacuna com um pensamento de fato, é óbvio que um comentário negativo, por exemplo, dessas milhares de pessoas que passam aqui no meu canal, se vem um comentário negativo e eu nunca refleti sobre aquilo, tá? Ele destrói os elogios, né? E aí ele me afeta profundamente e começa a me fazer questionar. Por quê? Porque eu nunca tinha me questionado, eu nunca tinha parado para pensar. O celular sempre sobe aqui, daqui a pouco eu vou ficando menor aqui no quadro. Mas enfim, então este é o primeiro ponto, né? Que eu nem ia falar, mas assim, já falando, é algo que eu exploro. Por isso que, por exemplo, o primeiro treinamento do portal é como amadurecer sua personalidade e os seus relacionamentos. Porque o começo do treinamento, melhor dizendo, o começo do portal Poder Social, ele tem que ser esse. Ele tem que ser esse, vamos dizer assim, de formar e de assentar a sua base. Senão todo o resto não vai fazer nenhum sentido. Né? Por isso que o portal Poder Social é tão poderoso. Inclusive, por isso que você é louco, né? Louca, de não fazer parte do portal. Mas, como eu já disse, né? As vagas estão encerradas. As novas vagas só estão sendo liberadas para quem está na lista de espera desde janeiro, tá? Isso é muito importante ressaltar. E é o seguinte, se você entra na lista de espera, você ganha, tá? De presente ali o acesso a uma aula importantíssima do portal, que é uma aula onde eu explico detalhadamente cada treinamento, mas não é uma aula de vendas, como eu disse aqui, no final eu explico tudo, lógico. Então assista, né? É tão importante que você assista até o final, eu tenho que falar isso, né? Mas vamos lá, assista até o final, para você ver tudo, né? E aí o que acontece? Conforme eu vou explicando, por exemplo, o próprio como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos, eu explico de forma prática e eu vou te dando já ferramentas para você fazer isso que eu acabei de te explicar. Começar a questionar e preencher o que é vazio em você e por isso você se afeta, por exemplo, quando alguém te critica. Beleza? Então a primeira coisa, e se você quiser ter acesso, é só você clicar aqui, manda uma mensagem para minha equipe, você entra na lista de espera, tá certo? E você vai ganhar de presente essa aula, o acesso a essa aula, tá certo? Que pode ser que saia do ar também, tá? Então é muito importante você entender isso, beleza? E aí, conforme surgem novas vagas, dependendo de sua posição na lista, você vai ser contemplado com uma vaga que você pode entrar ou não, tá? E é muito importante que, até ressaltar uma coisa, né? Talvez, não vou mandar, vou ficar tentando me convencer. Não precisa não, tá? Porque quando muitas vezes alguém nem responde, a pessoa perde a vaga. E se você demora demais, você perde a vaga. Você tem um prazo lá para garantir sua vaga. Por quê? Porque depois nós vamos para a próxima pessoa da lista, tá certo? Então é uma lista que continua o tempo inteiro ativa, tem mais vagas, ou melhor, tem menos vagas do que pessoas na lista, então é muito importante que você fique atento, inclusive, caso você se inscreva, para que você não perca a sua vaga, beleza? Então, dito isso, mas manda lá, então minha equipe vai te ajudar no que for necessário, e você vai ganhar acesso gratuito a esta aula que vai te ajudar em tudo que eu falei até agora. E qual que é o ponto do pense nisso, então? Estruturado toda essa base, beleza? Se não, eu só largaria aqui o que você deve pensar. E você falaria, tá, mas não teria força, você não conseguiria aplicar. Que é o seguinte, pense no seguinte, pegando o meu exemplo aqui, imagine que alguém veja esse vídeo, tá bom? Como pode ser que agora, esse vídeo chega lá, mas fala demais, não sei o que lá, blá blá blá, né? Pode acontecer. Aí o que vai acontecer? Eu, se não fizer nada desse exercício, beleza? Posso me confundir como eu acabei de explicar, tá? Mas o que eu devo pensar? Depois de eu formular tudo isso e aprofundando na aula que você vai ganhar ao se inscrever aqui embaixo. Você tem que pensar o seguinte, o que está acontecendo aqui? A pessoa pega uma pequena janela de exposição, né? Vou até ler aqui para você. Pega uma pequena janela de exposição. Tem pressa em julgar, tá? Então ela não é uma pessoa paciente, ela não é uma pessoa sábia. Ela olha e imediatamente ela quer soltar um julgamento. Então ela pega aquele pequeno frame que, sei lá, que nem, neste caso, sei lá, são 9 minutos da minha existência, beleza? Né? Acabou de chegar aqui. Aí ela vai lá, com base naquilo, ela tem a pressa em julgar, depois ela tem a falta de interesse em mim, porque ela obviamente ela não se interessa em mim. Porque ela já está me julgando. Ela não tem interesse. Ela, na verdade, está falando dela. Ela está interessada no que ela tem a dizer, não em mim. Isso é muito importante. E, junto com isso, vem a ignorância. Ou seja, ela não tem noção da limitação que ela tem com base em tudo isso aqui.
Então veja, se a pessoa tem, como eu disse aqui, por uma pequena janela de exposição, pressa em julgar, falta de interesse no outro, ela é ignorante. Ponto. Tá certo? Ah, ela é burra, você pode até chamar assim, porque pode ser que de fato seja. Beleza? Qual que é a questão aqui? A questão é que ela é ignorante porque ela não reconhece nem como ela pensa. Ela não reconhece a limitação de como ela age no mundo. Beleza? E pra concluir, o que acontece? Ela te dá uma péssima opinião. Ela dá uma péssima opinião. E logo, eu vou falar aqui, né? Porque agora o YouTube tá bem chato em uma série de coisas, mas deixa eu te falar então o que você deve pensar da opinião dessa pessoa. Simplesmente isso. Sabe por quê? Porque, veja, como eu disse aqui, ela pega uma pequena parte da sua vida, com pressa em julgar, certo? Ela tem falta de interesse em você, ela tá interessada no que ela tem a falar, que nem aqui, se surgir algum bobocó, idiota, alguma coisa vier, é porque o Thiago... Cara, pelo amor de Deus, ele tá preocupado, sabe com o quê? Ele tá preocupado com a seguinte coisa, eu vou postar um comentário, ele acha que vai, tipo, bombar, ele acha que uma pá de gente vai colocar kkkk, nossa, verdade, e tudo mais, que é isso que essa pessoa quer, ela quer aprovação para si, ela não quer especificamente desaprovação em relação a mim, ela quer aprovação para ela quer saber se o que ela tá falando faz sentido, ela quer se conhecer nesse processo. Só que ela tá usando você, a mim ou qualquer outra pessoa como bode expiatório. Tá certo? E aí, para concluir, ela é ignorante. Como eu disse aqui, eu olho para alguém agindo assim e eu não posso concluir outra coisa. Tá? E veja bem, mais uma vez, então porque eu estou julgando esta pessoa, você pode até pensar, Thiago, você não está fazendo a mesma coisa? Bom, eu não, sabe por quê? Porque eu não estou julgando especificamente a pessoa. Né? Quando eu leio aquilo, por exemplo, eu não estou olhando aquele comentário e pensando que aquela pessoa é uma idiota na vida dela. Pode ser que seja. E é provável, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu estou olhando aquele comentário e eu estou posicionando aquele comentário no que de fato está acontecendo. Então não dá para você se confundir achando que todo e qualquer comentário, toda e qualquer crítica, ela é embasada. Ela não é embasada, ela te afeta porque, como eu expliquei no início do vídeo, ela pega um vazio. E todo vazio quer ser preenchido. Simples assim. Você vai olhar, deixa eu te falar uma coisa, faz um exercício besta, tá? Vai ver uma casa para alugar. Imediatamente você vai projetar ausências ali. Nossa, falta um sofá aqui. Nossa, falta uma mesinha aqui. Nossa, falta um abajur aqui. Nossa, ficaria legal tal coisa aqui. Por quê? Porque não tem. Se tivesse, o que aconteceria? Você falaria assim, nossa, legal esse sofá. Você julgaria o sofá que está ali, não a ausência do sofá. Pode ser meio, né? É simples de entender, no fundo é simples de entender o que eu tô falando, tá? Mas assim, pode ser que você se confunda. Então assista de novo, pra você entender o que eu quero dizer com projeção de ausências, e assista essa aula, que você vai ter um bom conhecimento, né? Um bom conhecimento, e vai entender o poder do portal, e vai aprender muita coisa, e ainda, de quebra, talvez conseguir uma vaga, né? Então o que acontece é o seguinte, quando você tem um espaço vazio, você quer preenchê-lo. Então, como eu disse aqui, como a sua personalidade ela é vazia, você preenche com toda e qualquer crítica que aparece. Só que se você pensar só nisso aqui, você vai falar, opa, entendi o que está acontecendo. É um bocó com uma pequena janela de exposição, pressa em julgar, certo? Falta de interesse, ignorância, logo eu penso o que sobre aquela opinião? Exatamente, você já sabe. Eu já acabei de falar aqui. Certo? Então pense nisso e você vai ver que imediatamente você vai se tranquilizar. Tá? E não é, vamos lá, não é especificamente, como eu disse aqui, para você se sentir superior ou devolver o julgamento a outra pessoa. Não estou falando isso, tá? Eu estou falando para você posicionar aquele comentário, beleza? Vamos dizer assim, no hall de importância que você pode dar. E quando você fizer este pequeno processo, tá? Eu tenho certeza que você vai realocar num lugar correto, tá? E muito mais saudável. Toda e qualquer crítica que surja. Mesmo na sua família, mesmo no seu grupo de amigos, mesmo no seu trabalho, ou qualquer coisa assim. Pequenas janelas, estão lendo um pedaço da tua história. E se eles já estão julgando, eles não têm interesse em você. Se não tem interesse em você, não, o que vale a opinião dele ou dela? Né? Acho que nada. Pelo menos eu acredito que não. Tá certo? É lógico, tem muito mais coisa pra gente falar sobre isso, e eu falo de muitas delas nesta aula que eu acabei de mencionar. Então, se você quiser ter acesso gratuito a esta aula, é só clicar aqui abaixo, se cadastrar na lista de espera, receber do meu time, assistir a aula, pelo amor de Deus, né, velho? Eu tenho que falar, assista a aula. Tem gente que acha que vai ficar para sempre disponível, não é? Que, pelo amor de Deus, é sério, vamos lá, somos adultos aqui, pô, tá certo? E conversa com a minha equipe. Se você tiver alguma dúvida, conversa com eles. E detalhe muito importante, não há nenhum processo específico, tá, de convencimento, dependendo, lógico, do seu contato, a gente vai sempre ajudar, tá? Mas fica atento, porque já aconteceu muito disso. A pessoa vai lá, não dá muita atenção, é contemplada com a vaga, acha que vai ficar lá, a gente avisa que ela fica por pouco tempo no ar, a pessoa não acredita,
perde a vaga. Aí depois vai pro final da lista ou é retirado da lista. E eu espero que, se você se cadastrou, você tem interesse, né? Então vá lá, assista a aula e, quem sabe, te vejo dentro do Portal Poder Social com umas ofertas incríveis que você vai ver nesta aula e muito conteúdo disponível para você, beleza? Aplique isso e depois me deixe nos comentários aqui o seu feedback, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.